Boa tarde aqui em direto para o Instagram e aqui também em direto para o Facebook. Bem-vindas e bem-vindos também a esta segunda-feira. Mais o início de semana começa. Para quem está de férias, umas ótimas férias. Os miúdos e a criançada já estão em casa. Para algumas famílias há aqui uma mudança de horários e de ritmos, mas também não podemos descurar agora esta mudança do dia a dia, das rotinas, para que outras coisas fiquem para trás. E vamos então falar aqui de umas sugestões, algumas dicas também, e isto também serve mais para refletir e pensar um bocadinho nestas coisas. E então, espero que estejam a iniciar a semana da melhor maneira possível e se ela não começou assim tão bem, esperemos que ela termine ainda melhor. Os desafios são sempre bastantes, por mais que a gente tente que eles não aconteçam, há semanas um bocadinho desafiantes, mais umas que outras. Eu falo pessoalmente, esta última semana que passou, uh, foi desafiante, mas o que é certo é que a vida continua, e estamos aqui hoje também para nos conectarmos um bocadinho com isto. E muito obrigada a todas as mensagens de muita força e energia que vou recebendo da vossa parte. Isto sem vocês não é a mesma coisa. Então hoje fazemos o direto número 96, ao qual eu dei o título de A Mesma Peça, Looks Diferentes. E porquê? Não fosse eu estar aqui a lidar também com a roupa, para além de eu fazer as peças, que ainda é muita coisa, ainda sou um eu empresa, como se costuma dizer. O que é isso, um eu empresa? É a Sofia Coelho designer, como designer de moda, a desenhar as peças, a tirar as medidas, a fazer os moldes, a confeccionar as peças. É assim, muita coisa junta, é olhar para o negócio, é ser a gestora do meu tempo. O que é certo é que também é muito importante ter pessoas que nos ajudem e nos orientam também. Eu estou sozinha e não estou, de certa forma, porque acabo por aprender e estou inscrita em informações que me ajudam também a ser mais fácil implementar. E relembro que eu comecei aqui os diretos, que estamos no 96, meu Deus, que isto passa a voar, por um desafio que me foi lançado. Foi-me lançado a mim, a várias pessoas, mas o que é certo é que saí completamente da minha zona de conforto. Se eu for ver o meu primeiro direto aqui convosco, se calhar ainda não começavas no início a assistir aos meus diretos, mas o meu primeiro direto eu estava super tímida, nem sabia bem o que é que havia de falar. E, no entanto, sou uma pessoa até extrovertida. Só que estarmos aqui deste lado, não sabermos bem onde é que as nossas palavras atingem e onde é que chegam, acaba por dar aquele friozinho na barriga. Então, hoje estou aqui para falar um pouco de um tema que algumas alunas, algumas formações que eu vou dando, eu vou sentindo assim aquele desafio das pessoas em relação a esta parte. Então, porquê? Porque nós, erradamente, achamos que temos de ter muita roupa, ou só com muita roupa, é que eu não tenho aquela sensação de, pá, não sei o que é que é de vestir. E desculpem lá a expressão, mas é mesmo isso que às vezes uma pessoa sente. Olha-se para o roupeiro, olha-se para o armário, olha-se para o closet, dependendo daquilo que tu tenhas aí em casa, e quantas vezes nós não abrimos ali o armário, digamos assim, e ficamos com aquela sensação do olha-se e quase não se vê nada, não é? Ou seja, sentimos que não temos nada para vestir, ou porque não nos apetece, ou porque olhamos e a roupa parece que não nos diz nada. E isso é errado, porque continuamos a alimentar essa máquina, ou seja, não tenho nada para vestir, se calhar estou a precisar de ir comprar alguma coisa e vamos estar a acumular, a assoberbar e não percebemos o real porquê de nós nos sentirmos assim. Olá, olá, quem já está aqui no direto também no Instagram, olá, Amadeu. E aqui, olá, podem chegar, quem estiver aqui a ver no Facebook pode dizer olá quando chegar, que eu gosto sempre de receber aqui os vossos olás.
deste lado. Mas o que é certo, eu não sei se depois os senhores têm, assim, estes desafios. Eu falo mais com as senhoras, portanto, eu sei que estes dilemas costumam acontecer, mas não sei se os senhores também sentem e acredito que às vezes também o sintam. Porquê? Porque quando nós ainda estamos a buscar uma identidade ou a tentar perceber aquilo que realmente faz sentido nós vestirmos, e eu, por exemplo, não vesti sempre desta maneira, mas fui talhando um processo em que eu fui me identificando cada vez mais com determinadas peças, com determinados cortes, com determinada imagem, para mim faz sentido, e fui cada vez solidificando mais e sedimentando mais. À medida que eu vou avançando, sim, porque eu era um bocadinho Maria Rapaz antes. Quando era adolescente só vestia calças, roupa assim um bocadinho mais para o larga, dei por mim a vestir às vezes um tamanho acima do que aquele que correspondia ao meu corpo, e as coisas foram mudando. À medida que eu fui percebendo também os porquês de eu estar a fazer isso e a ter esse tipo de comportamento. Não quer dizer que no futuro, daqui a 5 anos, 10 anos, não sei, mas consoante aquilo que eu vou-me reestruturando, aquela a minha personalidade também vai sendo influenciada e nós somos esponjas, não é? Dependendo do nosso meio de trabalho. Por exemplo, eu agora estou sozinha, trabalho sozinha no ateliê. Se eu tiver necessidade de ir a casa de clientes, se eu tiver necessidade de estar a dar apoio numa empresa, por exemplo, ou outra coisa qualquer, ou levar-me para outros campos, se calhar mais a fundo, maiores, ou com pessoas, se calhar, de outro patamar, eu também, se calhar, vou ter de detalhar um pouco mais o meu posicionamento. À medida que vai sentir necessidade da minha parte, de eu sentir isso, mas temos de ser nós também a sentir, sem perder a minha essência tem que cá estar, assim como a vossa. Uma pessoa tem de olhar e tem de sentir, é a Sofia, ou é o Amadeu, por exemplo, está aqui o Amadeu. Não sei quem é que está aqui em direto no Insta, no Facebook, mas pronto, eventualmente, quem é a pessoa que está aí? Ou seja, sem perder a nossa identidade, vamos vincando mais, cada vez mais, a nossa personalidade, o nosso estilo, a nossa maneira de estar, de apresentar. Por exemplo, o Amadeu. Amadeu, diz-me lá se eu estou enganada, mas ou se já não é assim, mas tu continuas a dar aulas, tu és professor. Imagina, o Amadeu, como professor, quer se calhar passar uma imagem ou de mais cool, porque sou fixe, então vai vestir de uma determinada maneira. Eu também já dei aqui uma apresentação para professoras, não foi aqui em direto, foi numa aula fechada, mas em que, dependendo daquilo que eu quero transmitir, isso manifesta-se muito da forma de eu me apresentar, dependendo da mensagem que eu quero transmitir. Se eu quero um ar mais sério, mais sóbrio, mais formal, mais de autoritário, provavelmente não me vou vestir como uma pessoa mais cool, descontraída e porreiraça. Porquê? Porque eu quero fazer essa barreira e quero determinar diferenças e posicionamentos diferentes. Agora, uma coisa é ser uma imagem pensada, ou seja, eu até sou fixe, da escola para fora é porreiraço, mas dental eu quero respeito, eu quero que sinto que tenha essa. ah, Pois, exatamente. O Amadeu está aqui a partilhar connosco que a essência é a mesma, mas a capa é adaptável. E é importante quando nós tomamos essa consciência, porque é de forma consciente isto. Muitas vezes o que acontece é que isto é feito de forma inconsciente. E quando é de forma inconsciente, nós não percebemos porque é que gostamos, porque é que não gostamos, porque é que fazemos de uma maneira num dia e no outro parece que já nada funciona ou não é bem isto que, que queremos ou não percebemos o porquê e não funciona e nós às vezes ficamos aborrecidas, ficamos frustrados. Há muitas sensações depois negativas que acabam por ficar ligadas a isto. E então, olá aqui à Mariana também, olá Mariana. Então, o que eu hoje quero mostrar, e não estendendo muito isto, porque isto são apenas pequenas dicas ou sugestões, ou sobretudo para te fazer pensar. Isto não são verdades absolutas, se calhar já pensaste nelas ou já ouviste alguém falar disto, mas no momento em que nós estamos, às vezes a palavra ou a mensagem dita de outra maneira, com outras palavras, com outro vocabulário, cai-nos a ficha, e as sensações que temos às vezes são diferentes. Depois, pensando,
Faz todo o sentido. Porquê? Porque se calhar também estamos num momento diferente da nossa vida e queremos coisas diferentes também. Então hoje quero partilhar e quero dizer que, primeiro, é muito errado aquela ideia de eu só construo looks, vamos chamar assim, ou seja, conjugo peças de forma diferente se eu tiver muitas. Ou seja, tenho muitas, posso vestir roupas sempre diferentes e estou sempre diferente. E isso é errado. É errado primeiro porque se calhar vais comprar peças que nada têm a ver com o teu estilo, porque só estás à procura da quantidade, se queres quantidade, ou então começas a ter tantas peças que só as vestes uma única vez ou apenas de uma única maneira. E aqui o objetivo, e o que eu quero te dizer, é que muitas vezes nós temos a mesma peça e ela conjugada de forma completamente diferente, noutro registro, noutro contexto, as coisas funcionam de outra maneira. Ou seja, eu vou partilhar aqui. Quem quiser, depois venha ver aqui à parte do Facebook, é no Facebook que eu vou fazer partilha. Pode ser que eu, se conseguir tirar o telemóvel e projeto aqui para o computador, pode ser que vocês consigam ver. Mas o ideal vai ser aqui no Facebook. É pequenina a partilha, mas se quiser, vão lá espreitar. Hum, eu, por exemplo, eu estou. É uma coisa simples, está calor, e estou aqui no direto também. Já são peças, eu já não escolho propriamente, ai, o que é que eu vou vestir para o direto. Habitualmente já faz parte do meu leque de roupa, peças que eu consigo adaptar ou sei que acho que vão funcionar para estar aqui convosco a falar sobre estes temas. Claro que é diferente se eu estiver a limpar a casa, não é? Mas aqui, como é já a minha roupa, que faz parte do meu guarda-roupa, das minhas gavetas, do meu armário, elas todas já têm um pouco o meu cunho. E é isso que é importante tu teres. Tu teres um guarda-roupa que seja a tua identidade, que tenha a tua identidade. E quando tu escolhes as peças no momento de comprar, tens logo que procurar isso, para ser mais fácil. E este top, por exemplo, eu já o vesti. Hoje estou vestida com saia, com ele, mas já o vesti com calças, já vesti com blazer, já vesti com encharpes, já vesti com muitas outras coisas, dependendo depois dos acessórios e da conjugação total. Já vesti de uma forma mais simples, com o calçado muito prático, já com calçado de salto alto. A formalidade, ou a parte mais feminina, por exemplo, mais realçada, ou não. E isso é importante perceber, de lá está, com a forma consciente, o que é que eu quero transmitir com a peça que eu tenho vestida. O que é que eu quero? O que é que me faz sentir bem naquele dia também. Então eu vou partilhar aqui um desafio que eu fiz, até me foi lançado. Eu fiz um bónus para uma pessoa, uma amiga, que ela é consultora de imagem e ela, na minha área de eu poder transformar as peças, dar dicas de transformação e personalização de peças, fui convidada para dar uma aula às alunas dela. Então, eu vou tirar aqui, eu tirei algumas imagens que eu apresentei lá, para te mostrar aqui que, com a mesma peça, eu peguei numa peça minha que eu tenho muito básica, mas que as senhoras gostam muito, mas eu digo que não é muito prática, nem muito funcional, mas é bonita, que é um macacão. Então, peguei num macacão preto, simples, básico. É muito, muito básico. E com pequenas alterações, nem é alterações na peça, é no visual, os resultados completamente diferentes que ficam. Eu vou só ver aqui o comentário que eu tenho aqui, o meu bloquinho aqui em cima, que é para vos seguir. Ah, olá, Anabela, um beijinho, um beijinho. Isto quando uma pessoa pede para dizer daí olá, é também para sabermos também quem está aí desse lado. Eu vou fazer aqui uma partilha do ecrã. Eu penso que vai dar para ver. Mas, oh, Anabel, se estiveres aí online, depois confirma-me, porque eu deixo de ver durante um bocadinho aqui o ecrã. Mas confirma-me depois se estiveres a ver bem. Então, vou aqui compartilhar a minha tela. Aqui na primeira peça podemos ver a conjugação de diferentes formas, ou seja, temos a camisa por fora e a mesma camisa por dentro. O mesmo visual transforma-se
numa imagem completamente diferente. O look fica completamente diferente. E isto independentemente de tu te sentires mais feminina ou quiseres uma linha mais feminina ou não. Nós quando estruturamos e damos ao corpo pontos importantes, ou seja, pontos visuais a definir no corpo, acabamos por também dar uma proporção com uma lógica diferente. E aqui podemos ver essas pequenas diferenças que acabam por ser bastante grandes a nível visual. Depois, por exemplo, temos aqui o macacão, a peça que vos falei, o mesmo macacão com uma linha mais casual, em todas elas apenas com brincadeira de acessórios. No primeiro tenho o casaco e tenho Sabrina, no segundo tirei o casaco e pus o lenço, o terceiro pus a mala a tiracolo. A única diferença mais significativa é mesmo o cinto, tirei a faixa preta que o próprio macacão traz para pôr um cinto camel, com as cores que eu também já tenho no resto dos acessórios. E na quarta imagem vê-se em pormenor o colar que eu alterei e tirei o cinto e voltei ao cinto original. Pequenas coisas fazem logo a diferença. Aqui tenho a pulseira, tenho a Sabrina. No outro look que vou-vos mostrar a seguir, tenho uma linha um pouco mais formal, ou seja, a mesma peça dá para contextos diferentes. Aqui mudei uma mala mais casual para uma clutch, uma pochete. Tenho um sapatinho alto, um sapatinho mais vermelho, pus o brinco vermelho também. Tendo em conta, mudei a pulseira também, tendo em conta que eu não alterei mais nada no meu visual, não alterei o cabelo, o penteado, a maquilhagem, nada, porque bastava eu fazer isso, também dava logo um visual diferente. Ou seja, as peças que tu tens, mesmo que as uses tendencialmente ou de uma forma mais formal ou mais informal, elas adaptam-se, poderão adaptar-se a contextos diferentes a mesma peça. Portanto, é começar a ser criativo. Bom, vamos voltar aqui a partilhar, a parar a partilha para retomarmos aqui o nosso vídeo. Mas o que eu quero vos dizer é que é importante nós pegarmos na peça, depois eu vou colocar estas coisinhas todas também no YouTube e depois vocês podem ver as imagens. Mas pegas na peça, transformas, mudas os acessórios, mudas os brincos, mudas o cinto, mudas o que for e começas a criar da mesma peça 2, 3, 4, 5 ou mais looks diferentes. Porquê? Porque todas as peças que tu tens que vais conjugar já fazem parte do teu leque de escolhas, já fazem parte daquele guarda-roupa, como costumamos ouvir e ver muitas vezes, que é aquele guarda-roupa cápsula, ou seja, que nós escolhemos, não é um cápsula, não quer dizer que a gente não tenha mais nada do que 3 ou 4 peças, ou que tenha o vestido preto, a blusinha branca, uma calça de gangue, não é isso. É o que faz sentido para cada pessoa. Pode não fazer sentido eu ter blazers, eu nem gostar de blazers, eu não vou estar ali a pôr um blazer porque dizem que o armário cápsula deve ter um blazer. Se não fizer sentido, não faz. Agora, que todas as peças, combinadas entre elas, funcionem. E o que é que isto vai dar? Vai dar uma coisa fantástica. Uma coisa fantástica que se viu em todas as pessoas. Não é só tu. Todas as pessoas sentiram isso. Que é aquele receio do será que isto fica bem com aquilo? Será que me vai ficar bem? Já passamos essa fase. Porque quando tu escolhes aquilo, já te identificas com aquelas peças. Se eu as alterar a forma como habitualmente eu as visto e as apresento, vai fazer todo o sentido. E vais dizer, Sofia, mas eu não sou criativa, eu gosto, por exemplo, eu só usava isto com calça de gangue. E agora eu dizia, não, agora vais usar com uma saia. Ai, ai, será que fica bem? E se calhar não fica. E se calhar tenho receio. Não, funciona. Ou seja, não precisas de ser criativa. E à medida que tu vais conjugando com outras peças, com outras cores que tu tenhas, que até funcionam, olha, afinal fica giro com camel. Olha, afinal o azul escuro até fica bem com o vermelho. Olha, afinal o azul escuro até fica bem
com alguns castanhos. Olha, agora até fica bem com alguns, se calhar, cinzentos ou tons de verde ou cor de laranja. Começas a brincar e naturalmente tu vais dar conta que, sem pensar, já começas a utilizar a peça de formas completamente diferentes e que o que tu usavas de uma maneira ou de duas, começas a transformar a mesma peça, a rentabilizar a mesma peça e a não teres tanta roupa no armário que sufoca um bocadinho esta conjugação e acabas por ter as peças que realmente fazem sentido tu teres. Por isso, eu acho que não tenho assim, eu não me queria alongar muito com isto, mas é mais, pronto, é o reforço da autoestima e da confiança. No final, começas já a ser tu própria e cada vez com mais solidez nas tuas escolhas e na tua segurança. E é um bocadinho aquilo que o Amadeu disse. Começas a adaptar às situações, às circunstâncias, mas de uma forma muito pensada. Já, apesar do que fazeres naturalmente, o teu cérebro já está a processar de olha, eu vou para uma reunião. Ok, pego naquela e naquela peça. Tu já não estás a pensar, ai, o que é que eu vou levar para a reunião e se calhar todo mais ou menos. Não, naturalmente tu começas a fluir muito mais isso. Mas de forma pensada, já começas a separar os momentos. Vou sair com os amigos. Ok, não vou para uma reunião, vou para um momento mais descontraído. Provavelmente vais-te vestir de forma mais descontraída se for para um ambiente mais casual. Mas se fores para um evento, claro que vais pegar em peças ou conjugá-las de uma forma muito mais formal, mais sofisticada, mais elegante. Mas são as peças que tu já lá tens e que provavelmente podes usar em contextos diferentes a mesma peça e desconstruir e usar com sapatilhas o mesmo vestido que se calhar vais usar com salto alto e com colar. Entendes? Por isso é que é importante perceberes o que é que tu queres, o que é que tu gostas, começares a dar ali um refresh no teu armário, começares a comprar peças com as quais te identificas verdadeiramente, para depois estas conjugações fizerem sentido. Há aquelas peças que uma pessoa tem, aí, mas esta peça até foi cara e até é gira, mas usas. Se não usas, se calhar não faz sentido. Se calhar faz sentido transformá-la. Aí sim, também é uma coisa que eu costumo fazer muito, que é transformar. Aquela peça que eu vos falei, que vocês depois vão ver nas fotos, que é um macacão, é a maioria das transformações que as clientes me pedem, as que me pedem transformações, a peça que ganha, quase sempre, são os macacões que querem ver transformados. Porquê? Porque é uma peça que habitualmente não é muito prática. Então é tentar torná-lo prático ou às vezes até desconstruir e transformar em duas peças. Por isso, se não faz sentido manter algumas, só estão a atrapalhar e a ocupar espaço. E armário limpo, ou seja, com um respirar diferente, com as peças essenciais, acaba por também trazer mais clareza à tua mente e mais leveza também. Por isso, fica aqui o desafio, toca abrir aí as portas do teu armário, ver o que é que faz sentido, se está muito cheio ou não, se há aquelas peças que tu nem habitualmente não usas, por isso está na altura de começares a fazer aí um refresh para começares a tornar aí os teus looks muito mais versáteis e multiplicares ou triplicares aí as conjugações que tu tens. Olha, eu quando comecei a fazer isto, comecei a perceber que tinha peças com muitos anos, que é o caso, por exemplo, deste top, e no entanto continuo a gostar. Ou seja, são peças que já têm muito o meu cunho, a minha onda, a minha maneira e essência. Por isso, começa a trabalhar nesse sentido para que também exteriormente se veja e interiormente se sinta. Ficamos por aqui. Uma boa continuação. Obrigada a quem esteve aqui no direto. Obrigada a quem também esteve aqui no Instagram, no Facebook também. Eu depois vou partilhar as imagens para vocês verem. Um beijinho, boa continuação. Vemo-nos para a semana.